Agora de distribuição de frequências. Então, vamos tentar entender o que é essa distribuição de frequências. Pense bem sobre a idade de pessoas de determinada tribo. Então, digamos que você foi fazer um trabalho. Esse trabalho, você foi em uma região, em uma tribo específica, e você coletou a idade de várias pessoas dessa tribo para tentar entender qual idade tem mais pessoa em determinada idade, se tem mais criança, adolescente, jovem, senhor, qual a idade do senhor, são senhores de 60 anos, são senhores de 70, digamos que você foi lá no campo e coletou um monte de dados sobre pessoas dessa tribo. Aí digamos que você foi lá e coletou de 175 pessoas informação sobre a idade dela. Então, digamos que essa foi uma tribo normal, tem pessoas de 131 anos, tem pessoas de 88 anos, tem pessoas com 4 anos, e aí você coletou para cada uma delas uma idade diferente. O que você vai fazer depois? Você vai separar em classes esses dados. Então, por exemplo, você vai tentar resumir os dados. Então, de 4 a 16 anos, que seriam crianças e adolescentes, você só tem 8 pessoas aqui. Então, você observou, chegou lá, coletou, pegou a idade de uma pessoa, 5 anos. Outra tinha 10, outra tinha 14, outra tinha 11. Então, são 8 pessoas dentre 4 a 16 anos de idade. Depois, você tem apenas 5 pessoas de 16 e 28. Depois você tem 28, você tem 6 pessoas com idade de 28 a 41 anos. Depois você tem de 41 a 53 anos, 14 pessoas. E aí, aqui você observou que de 77 a 89 pessoas, tem 42 pessoas. Como essa é uma tribo normal, tem pessoas até de 150 anos, que é o máximo. E aí você viu que tinha 12 pessoas com quase 150 anos. Então o que a gente observa aqui, na verdade, é que essa tribo, já dá para perceber um padrão, que essa tribo, a maior parte das pessoas tem de 40 a mais anos, e essas pessoas, ela é uma tribo que está praticamente sem ter filho, está cada vez mais envelhecendo, e agora a gente vai tentar mostrar isso em um gráfico. E é esse gráfico, a partir dessa tabela aqui, você vai ver um histograma de distribuição de frequência. O que seria isso aqui? Você está colocando barrinhas de quantidade para grupos em que tem mais pessoas, que tem mais frequência de pessoa. Então, por exemplo, aqui nós temos no eixo X o eixo Y a frequência, quantas pessoas tem, seria quantas pessoas com determinada idade tem essa idade. Aqui é o máximo 45, porque você não tem nenhuma classe de idade de pessoas com mais de 45 pessoas dentro dela. E aqui você tem as idades. Você tem a idade, por exemplo, de 4 a 16 anos, de 16 a 28, e você vai tentar colocar esses valores aqui em cada um desses bloquinhos do gráfico. E o que é que você está percebendo? Tem 42 pessoas com idade entre 77 e 89, entre 65 e 77 tem 38 pessoas com essa idade. Então você tem 38 pessoas diferentes, 38 frequências diferentes de pessoas nessa idade. Então, o que você está observando aqui é um padrão. O que você observa é que a partir de 77 a 89 anos, os dados eles vão diminuindo para ambos os lados e para o outro lado também vai diminuindo. Isso é chamada de distribuição normal. Por quê? Porque os valores mais centrais eles ficam no meio, que é o esperado, que as frequências próximas da média do centro sejam mais frequentes, e aos poucos as extremidades elas vão diminuindo. É como se, por exemplo, a extremidade aqui, por exemplo, pessoas com 150 anos, elas não tivessem muitas pessoas. Então, essas extremidades, elas costumam ter menos pessoas. Os valores médios costumam ter mais pessoas. Então, aqui você construiu uma distribuição de frequência. Agora, perceba como essa questão de classe, que eu já tinha falado lá antes, sobre a nova, ela é interessante. Por quê? Porque se você pensar bem, talvez esse dado e essa configuração pudesse ser mudado se eu diminuísse os intervalos, ou talvez se eu aumentasse os intervalos. Então, talvez se eu colocasse intervalos maiores, então, por exemplo, de 16 a 40 anos, talvez eu tivesse um valor diferente. Então, essa ideia de classes e a forma como você classifica influencia muito no resultado que você encontra. Então, temos sempre que ter cuidado com essas classes. E aqui isso é chamado de distribuição normal. Por quê?
o programa ele calcula uma curva ao redor desse valor e aí ele demonstra aquilo que a gente demonstrou. Aqui seria os histogramas, seria isso aqui que a gente já viu, só que junto um do outro. E aqui ele está passando como se fosse uma curva para demonstrar qual o padrão geral dos dados. E eu ainda, por exemplo, posso mostrar isso sem necessariamente mostrar as barrinhas por detrás do padrão. Então o padrão é uma distribuição normal. E aqui eu nem preciso mostrar as barras para dizer que esse é o padrão. O programa calculou isso. Aqui, como eu já falei, as frequências. E o U seria o parâmetro ou a variável, que no caso aqui seria as idades. E aí ele calcula essa curva aqui a partir desses dados. Então é interessante por quê? Porque assim, cada barrinha dessa aqui é chamada de bin. E cada uma delas pode ter uma amplitude diferente. O valor mínimo e máximo diferente. Então as barrinhas elas poderiam ser mais gordinhas, muito menores que essa. Você percebeu que naquele histograma você tinha menos barrinhas e as barrinhas eram mais gordinhas. Aqui as barrinhas elas podem ser mais finas, mas você tem mais barrinhas, que seria o número de bins, o número de barrinhas que você tem. Então você pode ter padrões diferentes de acordo com que forma você coloca essas categorias e a amplitude dessas categorias. E aqui você tem vários tipos de distribuição normal. Aqui o que muda, na verdade, que eu quero mostrar para vocês é o desvio padrão. Então, se a maior parte das barrinhas elas estão muito próximas do valor central, o desvio, ou seja, a variação do valor central, o valor médio que tem, o valor mais frequente, ele é muito pequeno. Então, por exemplo, no caso lá, você teria, por exemplo, pessoas de 80 a 90 anos aqui, e ao redor, por exemplo, você teria pessoas de 85 a 75 aqui, de 75 a 65 aqui. Então, a frequência de pessoas estariam muito próximas do maior valor que tem. Então, isso geraria uma distribuição com um desvio padrão menor, ou seja, o desvio do maior valor ele é muito menor. E aí você gera uma curva um pouquinho mais fininha. Aqui, por exemplo, você já tem uma curva com desvio maior. Então, as barrinhas elas têm uma diferença muito maior do valor central ou mais frequente dessa distribuição. Aqui nessa daqui, os valores estão muito dispersos. É quase difícil. É muito difícil você dizer que tem um valor central aqui, porque os valores ao redor dele estão muito dispersos. Então aqui são tipos de curva que seriam forma de representar aquela distribuição normal, só que agora utilizando o desvio padrão, para você identificar se o padrão de dados ele tem um grande desvio ou pequeno desvio. Isso também é utilizado muito na evolução. Você tem, por exemplo, aqui o vermelho seria a curva de distribuição de determinada característica da espécie antes de determinado fenômeno, ou antes de determinada seleção e depois da seleção. Então, antes da seleção você pode ter uma distribuição normal e depois da seleção você pode ter uma seleção disruptiva, ou seja, uma seleção que você vai pegar valores extremos, que aí seria duas curvas de distribuição. E aí você tem duas distribuições aqui e no valor central você não tem nenhuma. Então seria uma seleção que geraria uma disrupção dos valores centrais para os valores extremos. Aí você tem uma seleção estabilizadora em que o padrão da curva de distribuição das características que estamos observando são a mesma. E depois, por exemplo, você poderia ter uma curva de distribuição mais para a esquerda, para os valores extremos à esquerda, e esse padrão agora está à direita, está para a característica mais extrema do lado direito. Aqui seria mais próximo do zero, aqui seria mais próximo de valores maiores. Então você vê que as curvas de distribuição são muito utilizadas em diversas áreas de conhecimento.